Paulo Scaff prometeu estar aqui de volta hoje e nós vamos falar sobre esse ano de 2017, que muita gente diz que não devia ter existido, outros acham que é o ano da esperança, porque estão sendo feitas coisas importantes para tirar o Brasil do ranço, né, que ficou com coisa de fazer cortesia com o chapéu dos outros. Satisfação em tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sua avaliação de 2017, Paulo Scaff? Bom, 2017 está terminando, a gente tem que agradecer a Deus, porque estamos aqui, estamos vivos, enfim. E o nosso país, graças a Deus, a economia bateu no fundo do poço e começou a recuperar. Nós tivemos uma redução do desemprego, porque quando vem uma crise, Cataldi, é muito ruim para todo mundo. É ruim para as empresas, é ruim para todo mundo, mas não é nada pior do que o desemprego. A pessoa perder o emprego, a oportunidade de ter autoestima, de trabalhar, de sustentar a sua família. Chegou a um ano e pouco, nós estávamos com 14 milhões de desempregados. Encerramos o ano 2017, perto de 12 milhões e meio, o que é muito ainda, mas é 1,5 milhão a menos do que era há um ano e pouco atrás. Então, eu diria que as coisas melhoraram um pouco, não melhoraram muito. A velocidade não é aquela que a gente sonharia. A gente gostaria de apertar um botão na semana seguinte, não ter mais desemprego, as empresas estarem todas a pleno vapor, o mercado ativo, todo mundo animado, mas não é essa a realidade. A realidade é que retomou um crescimento, devemos fechar o ano aí menos que 1%, mas um crescimento positivo, depois de 2 anos com 3,6%, 3,8% negativo, eu diria que foi positivo essa recuperação. Também os juros caíram, crédito começou a melhorar e vamos estar a inflação abaixo do centro da meta. Então, eu diria assim que os ajustes na economia estão positivos e a retomada de crescimento está aí. E para 2018, eu creio que isso vai se acentuar. Eu espero que em 2018 a gente tenha um crescimento em torno de uns 2,5%. Isso vai significar mais emprego, fortalecimento das empresas, enfim, e até em termos de arrecadação para as prefeituras, para os governos, que estão aí, a maioria estão quebrados, sem aumentar imposto. Porque uma coisa é aumentar a arrecadação de forma saudável com aumento de atividade econômica. Outra coisa é vir querer aumentar imposto que não tem mais espaço. A gente se assusta com o tal do impostômetro, né? Que não para de girar aquela bolinha. São 1,2 trilhão é o orçamento do governo federal. E a arrecadação total de impostos do país, todos os impostos, pacote de impostos, é em torno de 2 trilhões de reais. T de tatu, né? 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. E o que a gente ouve mais? Não pode fazer isso porque não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. Falta gestão nas prefeituras, falta gestão nos governos estaduais, falta gestão no governo federal, falta gestão competente, séria, que tenha, vamos dizer, a preocupação de custo-benefício, que faça o menos recurso possível e tire o melhor proveito possível. O que a gente sente ao longo desses anos que os governos, por falha de gestão, gastam muito e mal, sem falar da corrupção gravíssima que a gente assiste todos os dias. Então, o que precisa é ter decência, seriedade e competência. Só decência e seriedade é o suficiente, se você não tiver qualidade na gestão, você vai perder por incompetência também. Então, precisa ter realmente seriedade, competência e resultado para as pessoas. Bom, com relação à economia, a gente já tratou, né? Mas ainda sobre a questão do trabalho, né? O pessoal fica muito apegado à CLT, né? Que é uma coisa lá do tempo de Getúlio, foi buscar na Itália com Mussolini, trouxe emprestado. Funcionou durante um tempo, mas agora a competitividade está pedindo outras coisas, né? Na verdade, como a gente comentou, nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Nós estamos vivendo um momento que há muitos trabalhos que devem ser feitos em casa, que a pessoa não precisa sair de casa para trabalhar. Nós estamos vivendo um momento... Bill Gates o diga, né? Que as pessoas querem, vamos dizer, terem o direito de negociar seus interesses. Por exemplo, a legislação diz 30 dias de férias. A legislação, até antes do dia 11 de novembro, proibia tirar em 2 vezes as férias, ou em 3 vezes. Era obrigado a tirar de uma só vez, porque era engessada. Além
das milhões de reclamações trabalhistas, 4 milhões de reclamações trabalhistas no ano. O processo leva 15 anos para ser julgado. Então é lógico que tinha coisa errada. Aquela legislação de 1943 precisava ser modernizada, precisava ser atualizada. E foi. Então eu diria que nós temos hoje uma legislação mais moderna, as relações de trabalho foram modernizadas e eu creio que isto servirá para estimular o emprego, o empreendedorismo, estimular as relações entre as pessoas. Os direitos constitucionais todos foram mantidos. Quer dizer, quando eu falo, a legislação atual permite tirar os 30 dias de férias em 2 ou 3 vezes, não mais engessada a obrigação de tirar de uma única vez, como era a legislação antes. Ficava até enfadonho, muitas vezes, tirar os 30 dias. Mas as férias continuam sendo 30 dias. Quer dizer, os direitos ficaram, férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, todos os direitos constitucionais foram mantidos. O que aconteceu foi uma modernização nas relações de trabalho, ou seja, um desengessamento nas relações de trabalho. A lei não pode engessar as pessoas a terem o direito de buscarem o que convém a elas e às suas famílias. É meio isso que aconteceu com essa modernização das leis de trabalho. Foi algo positivo que aconteceu no Brasil e, sem dúvida, com reflexos positivos para o futuro. Eu tenho a impressão que nós temos justiça demais e pouco eficiente, né? Vou pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista. Ok. Já, aqui. Hoje nós estamos recebendo de novo Paulo Scaff, prometeu voltar e está aqui, né? Para a gente comentar sobre esse ano de 2017 e muitas reformas aí ainda em curso, né? Mas eu penso que uma reforma do judiciário também seria muito importante, porque a gente tem justiça para tudo, é juizado, é justiça do trabalho, é justiça... Para que tudo isso se a gente podia ter uma justiça federal que cuidasse da competência previdenciária, trabalhista, execução fiscal e tal, sem ter o custo que tem manter toda a santurragem aí de sessão de jurisprudência para cada uma, presidência de tribunal para outra e pouca solução. O processo leva 15 anos para ser julgado. Na verdade, além do custo, nós temos a falta de celeridade, ou seja, muitas vezes uma pessoa tem um processo, uma empresa tem um processo, uma viúva, enfim, e às vezes morre antes de terminar o processo. É verdade. Então, o que nós precisamos é celeridade. O Poder Judiciário é importantíssimo, porque é o Poder Judiciário que defende o interesse, defende o direito das pessoas, o direito do cidadão. Quer dizer, a segurança, quando algum investidor vem para um país, vem para o Brasil, quer investir no Brasil, as primeiras coisas que vem é como é o Poder Judiciário, porque é isso que vai assegurar os seus direitos, para ele não ser injustiçado e tal. Então é um poder fundamental e nós temos pessoas sérias, competentes, que compõem os tribunais, enfim, brasileiros. O que nós precisamos é celeridade, nós precisamos fazer de uma forma mais rápida, ter os processos concluídos de uma forma mais rápida. E a questão da justiça do trabalho, o volume de processos que vinham frutos de reclamações trabalhistas era uma coisa absurda. Nenhum país, se junta 50 países para ter menos do que os 4 milhões de processos que nós temos por ano. Com essa modernização das leis, agora eu creio, porque passa a ter uma responsabilidade, não é reclamar sem razão. Reclamar sem razão agora para ter um custo, porque vai ter o custo de sucumbência. Então, com isso, as pessoas que sentirem que tem realmente um direito, entram e vão reclamar. Mas quem sente que não tem direito nenhum e recebeu uma orientação de, sabe aquela história, se colar, colou, vamos tentar, enfim, mesmo sabendo que é errado, funcionava antes, agora não vai funcionar mais, porque se perder vai pagar. Já teve condenação nesse sentido. Agora, podemos falar sobre o SEBRAE? Podemos, com muito orgulho. Eu, como presidente do SEBRAE, o SEBRAE desperta e apoia uma das coisas mais importantes para o país, que é o empreendedorismo. Aliás, aqui no Vale do Paraíba, nós temos escritório em São José dos Campos, em Guaratinguetá, e temos 11 SEBRAEs aqui. O que é o SEBRAE aqui? É para termos a presença do SEBRAE em maior número de cidades, porque não dá para ter um escritório do SEBRAE em cada cidade. Eu tenho visto aí o carrinho móvel do SEBRAE chegando. Além da unidade móvel, nós temos um posto, é como se fosse um posto chamado SEBRAE aqui, com a mesma comunicação visual,
e temos 11 postos desse aqui no Vale do Paraíba e vamos inaugurar, vamos continuar. Temos, por exemplo, Campo de Jordão, tem um antigo, nós vamos revitalizá-lo e vamos reinaugurá-lo, não é? Esse SEBRAE aqui permite que o SEBRAE esteja presente num número muito grande de cidades. E isso é muito bom, porque as pessoas muitas vezes querem, lá na sua cidade, bater na porta do SEBRAE para pegar uma orientação, para ver caminhos, enfim, para ajudá-lo a concretizar um sonho de montar o seu próprio negócio. Esse SEBRAE aqui, nós começamos esse ano com 60 postos e vamos, até final de janeiro, ter 200 postos em todo o estado, ou seja, 200 municípios vão estar com o SEBRAE presencial, com um posto do SEBRAE presencial. E com programas fantásticos. Por exemplo, lançamos um programa, o Super MEI. MEI é microempreendedor individual. Você pode pegar alguém que já tem o seu negócio, que queira melhorar, queira se reciclar, ou aquele que queira montar o seu próprio negócio. O SEBRAE, em parceria com outras entidades, como, por exemplo, o SENAI, como o SENAC, enfim, ele recebe essa pessoa. Se a pessoa não estiver formalizada, formaliza como microempreendedor individual, isso é bom, paga um pouquinho de imposto, mas trabalha dentro da lei, enfim, pouquinho que eu falo, uns 50 e poucos reais por mês, não é? E dá formação de gestão, de informática, dá formação técnica. Se a pessoa quer, por exemplo, montar em casa uma fabriqueta para vender doces, brigadeiros, ou quer fazer um cabeleireiro, enfim. E além de toda a formação de gestão e técnica para o negócio iniciar ou se fortalecer, ou se reciclar, ou se modernizar, também hoje tem um capital inicial que vai até R$20 mil para ser pago em até 36 meses, com até 6 meses de carência, sem juros. Vou falar uma coisa aqui, se eu cometer alguma heresia, puxa a orelha com força, mas eu acho que o micro e pequeno empresário são a mola mestra para a abertura de empregos, né? Isso aqui está na gestão do Paulo Scaff. Eu queria falar sobre essa história aí do camarada que tem um dinheirinho, veio do fundo de garantia, veio de alguma liberação, ou tem chance de arranjar um dinheiro emprestado e que quer partir para um lugar ao sol com o próprio negócio. Se ele não for procurar o SEBRAE, está arriscado a dar com os burros na água se não tiver aí uma experiência no ramo. A gente tem observado isso. Muitas vezes a pessoa tecnicamente conhece daquele processo produtivo ou tem talento para prestar aquele tipo de serviço, mas ter uma empresa não é só você conhecer de como fazer aquilo. Você tem que ter gestão, você tem que ter, vamos dizer, administrar, você tem que ter uma visão mercadológica, e isso o SEBRAE dá uma, vamos dizer, uma preparada geral para que você tenha uma possibilidade muito maior de ter sucesso. Além das startups. Na área de tecnologia, a Fiesp organiza grandes concursos de startups. Eu estava comentando que estive há 3, 4 semanas no Vale do Silício, fiquei uma semana em São Francisco, nos Estados Unidos, e levamos 5 startups brasileiras e vamos ficar lá 3 meses, junto com startups americanas, israelenses, enfim. Isso também hoje é fundamental, que a gente tenha essas startups, novas ideias, enfim. Nós estamos no mundo agora, numa fase de criar, de se evoluir, de se transformar, não podemos ter paradigma. E temos que fazer com que não só a iniciativa privada seja assim, mas os governos também. Não tem jeito de governos enferrujados que segurem o desenvolvimento do Estado ou do país. Quanto ao SEBRAE, balanço positivo, então, em 2017? Balanço positivo. Olha, eu diria que em relação à SESI, à SENAI, à SEBRAE, entidades que eu me orgulho muito de presidir, o balanço muito positivo. Seja investimento, seja informação, educação profissional, empreendedorismo, tudo aquilo que é o melhor investimento que você pode fazer, que é investir nas pessoas. Além das parcerias aqui no Vale do Paraíba, nós temos parceria com 25 municípios no esporte. O programa Atleta do Futuro, que a gente aproveita a infraestrutura esportiva que a cidade já tem, leva a metodologia do SESI, uniformiza as crianças e acompanha junto com os professores municipais, então, das prefeituras. Então, é o esporte, é a educação, enfim, é o investimento naquilo que é o melhor, que é investir nas pessoas. Vocês viram
o leque de atividades, das empresas que ele cuida, dos empreendimentos que ele toca, isso é sinal de muita competência. Obrigado. Além de agradecer a presença, queria a sua mensagem para 2018, para todo mundo que está nos assistindo. Olha, a minha mensagem para todos é que todos tenham muita saúde e sejam muito felizes. Para a gente ser feliz, a gente tem que aproveitar o lado bom das coisas. Problemas, situações difíceis, todos nós temos, tivemos e vamos sempre ter, mas nós temos que valorizar o lado bom das coisas. Então, olhem, curtam e vivam as coisas boas que acontecem na sua vida, na sua família, nos seus negócios, com seus amigos, e administrem com competência e coragem e resolvam os problemas, mas não deixe que problema tome conta da sua felicidade. Sejam felizes e desejo a todos um excelente final de ano e para 2018, saúde, sucesso e, acima de tudo, paz e felicidade. Mensagem de Paulo Scaff para 2018. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.